Olá, gestores públicos, prefeitos, vereadores, servidores, secretários. Hoje estamos recebendo aqui no portal Sala dos Municípios o professor doutor Carlos Eduardo Marques, mestre e especialista em Direitos Humanos e Fundamentais, especialista em Direito Constitucional, professor universitário, consultor jurídico e também um palestrante, né? Isso é fundamental para que a gente possa começar a nossa conversa hoje aqui, doutor Carlos Eduardo, porque nós temos um trabalho muito forte voltado nos municípios, buscando levar informação e orientação aos gestores públicos. E nesse sentido, pensando dessa forma, né, nós gostaríamos muito de começar a conversa com o senhor da seguinte forma. Hoje, o trabalho que vem sendo realizado de fortalecimento nos municípios, que é uma obra sua, né, inclusive prefeitos, vereadores, secretários, né, o fortalecimento dos municípios é uma ação, né, um projeto desenvolvido pelo professor e doutor Carlos Eduardo, que sem dúvida nenhuma vem fazendo um belo trabalho nesse segmento. Então, eu gostaria muito da gente começar a falar um pouquinho, né, desse trabalho de fortalecimento dos municípios. Mas antes, eu queria que falasse para os prefeitos quem realmente é o professor e doutor Carlos Eduardo Marques. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da ADEMESP, na pessoa do professor Luiz Mário. É uma honra poder me encontrar aqui para dividir alguns momentos com o senhor e um pouco do conhecimento que nós conseguimos angariar ao longo desses anos. O professor Carlos Eduardo Marques, antes de tudo, é um cidadão, é um ser humano que teve seus objetivos, tem os seus objetivos, seus anseios, e que na graduação começou a cursar o curso de Direito. Sou bacharel em Direito, sou advogado e tinha muitas dúvidas com relação à formação do Estado brasileiro. Eu me perguntava ainda como graduando, como que um país com dimensões continentais poderia resolver os seus problemas com as características do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, tendo um governo central. Então, para mim, não era muito claro Fácil de nesse entender. momento e fácil de entender. E isso me fez com que, terminada a graduação em Direito, aprovado no exame da OAB, né? Toda essa fase que nós temos que passar, buscasse a especialização no Direito Constitucional, que é o ramo do Direito Público, onde estuda a formação do Estado, a divisão, formas de poderes, como que as autoridades se elegem ou não para os seus cargos e os direitos e garantias fundamentais dos seres humanos. E lá, tendo minhas aulas, inclusive com um dos meus orientadores, ele me chamou a atenção para o papel dos municípios. Coloquei essas inquietações, digamos, como cidadão, como munícipe. Ele chamou minha atenção para o ente federado município. E aí escrevi meu trabalho de conclusão da especialização sobre os municípios e trabalho esse que deu origem, posteriormente, ao livro Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. Não muito inquieto ainda e não contente com todos os conhecimentos angariados no curso de especialização em Direito Constitucional, recentemente eu concluí o curso de mestrado em Direito Constitucional, com ênfase em direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, aprofundando um pouco mais o nosso conhecimento. E material esse que dará ensejo, já está praticamente pronto, ao lançamento do segundo livro. Nós aprofundamos um pouco mais a pesquisa, bem mais, né? E agora falamos sobre o desafio dos municípios brasileiros. São 5.570 municípios brasileiros, Luiz Mário, para atingir
a dignidade humana e a eficiência, o princípio da eficiência constitucional previsto no artigo 37 da própria Constituição Federal. É que, sem dúvida nenhuma, esse desafio é enorme, né? Nós temos conversado com vários prefeitos, né? A gente fala muito, conversa muito com os prefeitos, e a gente sabe da dificuldade deles, né, em realmente fazer com que o município dele continue crescendo com a arrecadação que ele tem, né? Então, acaba só pagando contas, na verdade, né, pessoal, né? Então, isso, na hora que você vê, não sobra nada. Fica na saúde, na educação, né, e na parte de pessoal, e na hora que você vê, não fica nada para a infraestrutura da cidade, né? Então, ele tem que buscar recursos. Então, todo esse fortalecimento, ele pode estar atrelado, na verdade, a essa descentralização, né, do governo federal para os estados e para os municípios. Seria isso? Perfeitamente. Nós fazemos essa analogia. Comparamos o Estado brasileiro como corpo humano, onde eu exemplifico que o governo federal seria, digamos, o cérebro, os estados-membros, 26 estados-membros, mais o Distrito Federal, funcionariam, nessa analogia que eu faço, como órgãos do corpo humano, e os municípios são as células do corpo humano. E nós sabemos que se cada célula do corpo, ou uma célula do corpo estiver doente, todo o corpo humano fica doente. É o caso da analogia trazida. Se um município não for bem, o todo se compromete. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, Luiz Mário, que quando nós escrevemos essa obra, nós trouxemos o próprio Constituinte de 1988, teve esse pensamento ao escrever a Constituição de 88, e nós realçamos e relevamos a verdadeira importância do município. Por quê? Porque ele é o único ente federado que se encontra próximo do cidadão. É o mais próximo do cidadão, é o mais próximo dos problemas locais que o cidadão vive. E qual é o papel do Estado, dentre eles do município? Trazer a felicidade, a dignidade humana para o seu munícipe. Feliz cidade, eu até costumo brincar, né? Feliz mais cidade. Então, o cidadão é feliz na sua cidade, no seu município, né? Que é onde ele nasce, né? Onde que está o trabalho dele, né? Onde ele vive, a família dele vive. E tem uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, né? Muitos municípios hoje não conseguem encontrar esse caminho, né? O caminho de se aproximar o poder público do cidadão, né? E como você vê essa situação hoje, na verdade? É fundamental que o município realmente tenha, o executivo tenha a parceria com a população, com o cidadão que vive ali naquela cidade? Sim, professor Luiz Mário. Com a remodelação do Estado, nós não vamos entrar nesse mérito em si, mas qual é o papel do Estado hoje? Dentre eles, o município, Estado federal, enfim, dos governos. É justamente trazer a dignidade para os seus cidadãos. Essa é a função do Estado, prestar serviços de qualidade para os seus munícipes. Então, se ele não enxergar o munícipe como um ser humano e só ficar gastando às vezes, ou muitas vezes, em paredes, em concreto, e não colocar o cidadão como centro do seu trabalho, né? Porque o cidadão deve se desenvolver em várias esferas. Não só ter um bom emprego, talvez. Ele tem que se desenvolver intelectualmente, culturalmente, ser feliz com a sua família, ter uma boa saúde, uma boa alimentação. Então, são vários aspectos que o município deve zelar para que esse cidadão atinja a dignidade humana, né? Então, a gente tem conversado muito e tem visto que um dos focos, né, das grandes maiorias dos municípios é melhorar o seu IDH, né? Através da educação, da saúde, né, fazer com que melhore a renda dessas pessoas também, né, com trabalho, com dignidade, como o senhor colocou muito bem,
E esse é um ponto-chave que a gente tem encontrado essas dificuldades nos municípios. Tem muitos municípios que são de pequeno porte, tem até o IDH alto e tudo, mas a grande maioria, o IDH está lá embaixo, está bem abaixo do que é previsto, né? O que poderia ser feito para que eles pudessem estar realmente levando essa informação dessa situação que está hoje aí para a população? Sim, com relação ao IDH e aos municípios em si, eu também sempre digo, nós e os municípios esperam muito de Brasília, do governo central, ao ponto que ele, como célula, como a menor célula política e administrativa do Estado Federal brasileiro, ele também deve ser propulsor de gerar ou fomentar a geração de renda e empreendedorismo com relação aos seus cidadãos. Comentávamos agora há pouco, num ciclo virtuoso, a questão do meio ambiente. Se o município educar os seus cidadãos, e tivemos agora em São Paulo recentemente, acho que em questão de menos de um mês, a virada sustentável. Isso. Né? Eu pude participar do evento, juntamente com o meu filho, de 7 anos, e um evento muito educativo, meu filho aprendeu muito, então ele sabe hoje que a lata que é gerada como lixo, entre aspas, e jogado no lixo em casa, o vidro, o plástico, enfim, é gerador de renda. É gerador de renda se for reciclado. Então, se o município tomar isso por base, como exemplo, ele educa a população a reciclar o lixo, o meio ambiente é preservado, pode-se criar cooperativas de recolhimento de lixo e reciclagem, e essas pessoas que trabalharem na cooperativa ganharão o seu sustento, gerarão renda, não só para sua família e às vezes até os serviços que elas desenvolverem pode gerar arrecadação para o município. Pode ser que nós estejamos de frente aí com a arrecadação de ISS, talvez, que é um dos impostos de competência do município, entra direto no caixa do município, não precisa ir para Brasília, Exatamente. Não precisa ir para o Estado no membro. caso, uma situação igual a essa, que aqui no estado de São Paulo a gente sabe que tem aí os 140 municípios de interesse turístico, mais 70 instâncias turísticas, né? E os municípios podem aproveitar, incentivar mais o turismo, capacitar as pessoas, o cidadão que mora ali naquela cidade ali, o taxista, né? Os hotéis, né? Melhorar os hotéis, as hospedagens, e fazer com que isso cada vez mais possa gerar também recursos para o município. É uma outra alternativa que pode estar sendo colocada. Próximo aqui de São Paulo, nós temos o município de São Roque, que justamente, como exemplo, né, que justamente apostou nesse potencial turístico do município de São Roque, e hoje, quem for até lá, pode, além de desfrutar de um bom vinho, né, tem até a Rota do Vinho, né, que nós conhecemos, e de um tour, e fazer um tour gastronômico e se deliciar de uma bela comida de diversas matizes. Né? Então, com isso, quem frequenta este município aos fins de semana pode ver que toda a comunidade local, ou boa parte, né, 100% sempre é difícil, mas estão envolvidas e trabalhando, né, para as viniculturas, para os hotéis, para os restaurantes, e foi uma forma que esse município em específico conseguiu para gerar renda, tanto para os seus cidadãos, como através de serviços, mais uma vez o ISS, né, gera renda também, inclusive, para o município, com os serviços prestados para os turistas que lá visitam. E uma coisa muito interessante que você já
já vem conversando comigo e vem colocando sempre, né, que realmente tem tudo a ver essa aproximação do poder público com o cidadão, com as pessoas. Né? Porque a partir do momento que aquelas pessoas acreditam no executivo, acreditam no poder público, na administração pública, as coisas parecem que funcionam melhor. Né? Qualquer ação que venha a ser colocada pelo município, né, pelo prefeito, né, ela acontece realmente. Né? Ela se torna um sucesso dentro da cidade. Então, o que a gente queria era realmente buscar essa integração, né, para que a gente possa realmente fortalecer de uma forma mais global. Porque os municípios não adianta somente fazer uma atividade, uma ação, né, que não vai fortalecer o município. Agora, quando a gente fala de fazer essa articulação, qual é a sua visão no sentido de se criar realmente e fortalecer os municípios através da regionalização dos consórcios, né, por exemplo? Qual seria a sua visão nesse sentido, professor? Sim, como o senhor disse num primeiro momento, às vezes nós temos muitos municípios deficitários. Eles foram criados e não têm, dependem realmente dos repasses de verbas federais, estaduais, e se você pegar a arrecadação municipal em si, muitas vezes nós percebemos que ele sequer consegue se manter. E aí onde nós chegamos ao papel da regionalização, e uma questão que vem sendo, questão legal, que vem sendo utilizada em situações semelhantes, é a questão dos consórcios municipais, onde, dentre outras situações, vários municípios se reúnem, né, em prol do bem comum, de uma da área, região, né? da Da região. saúde, Da educação, infraestrutura, de compras, né? compras de bens e serviços, porque nós sabemos que os municípios e os entes federados têm toda uma legislação específica, eles não podem gastar da forma que bem entenderem, que bem quiserem. Não é como uma empresa, né? Não é igual uma empresa, exatamente. Né? Comprar um lápis você tem que estar... Tem que justificar, tem que prestar contas para os tribunais de contas, etc. Mas os consórcios vêm atendendo bem essas demandas dos municípios, não só os deficitários, viu, Luiz Mário? Mas também os municípios mais desenvolvidos, se é que podemos chamar assim, mas que se unem em prol de um bem comum. Então, ao invés de se buscar um hospital, um exemplo, para um município específico, se unem em consórcios 10, 15, 20 municípios, vamos buscar junto ao governo do estado, ganham força ao governo do estado, para buscar um hospital regional, muitas vezes. Né? Um tema que a gente tem visto bastante, está sendo muito debatido dentro dos municípios, na verdade, é a situação da iluminação pública, né? Inclusive, a própria iluminação pública pode ser feita através de consórcio. Pode. E é uma tendência, né? Porque se faça. Agora nós estamos com a questão da iluminação pública, mas falamos muito, já faz alguns anos, né, que não temos a crise hídrica em São Paulo, que era outra vertente também, que nós discutíamos todos os anos, né? Então, água é de graça e cai do céu, né? Então, por que faltava água? Por que faltava água? Falta de gestão, né? Falta de gestão. Então, o município, como precursor, mais uma vez, de realizar ali os seus reservatórios locais, muitas vezes através de consórcios municipais, né? Represar essa água que vem das chuvas. Cai a água do céu, cai a água do céu, você vê a água límpida, cristalina, jorrando pelas sarjetas, indo para onde? Para os rios. Outro fenômeno que nós verificamos, as enchentes. Né? Então, se cada município também represar as águas das chuvas, para usar, não falta água, não temos mais crise hídrica,
né? Eu acho que não foi superada ainda. E até a conscientização, né? também do cidadão, né? Que pode muito bem aproveitar muita água, né? E diminuímos bastante as enchentes, principalmente aqui no estado de São Paulo, fica como exemplo também das questões. O senhor também tocou num tema muito relevante e devemos pensar em soluções. Nós somos talvez a única nação do mundo que damos descarga nos nossos dejetos com água potável. Água pronta para beber. Para bebermos. Né? Não é o bebezinho. Né? Será que isso está certo? É verdade. Uma água já beneficiada, tratada, foi recurso público ali para deixá-la potável. Será que não é hora de nós também mudarmos, os gestores públicos mudarem essa consciência e fazerem reservatórios para a água das chuvas, mas para utilizá-la para nós darmos descargas dos dejetos com água reutilizável e não potável? Isso é um desperdício também de dinheiro público. Não tenho dúvida. E esse dinheiro está fazendo falta em algum lugar do município, às vezes na educação, às vezes na saúde, enfim, tem algum gargalo aí. Eu acho que tudo isso realmente se chama uma boa gestão, né? A gente precisa realmente até, agora falando até para o cidadão, né, que está aí nos ouvindo também, nos vendo nessa conversa aqui, é fundamental que a gente possa escolher as pessoas corretas, né? Vem a eleição, né, já está aí, né, e a gente precisa realmente pensar em quem são as pessoas que nós vamos confiar para colocar os recursos, né, os nossos impostos nas suas mãos. Né, porque muitas das vezes a gente coloca uma pessoa errada, né, só pela onda que vem, né, as pessoas têm essa visão, né, não, aquele ali tá bem na pesquisa, vamos junto com ele, né, o outro que eu acreditava não está bem na pesquisa, mas eu vou votar então no outro. Então, eu acho que tem que tudo isso ser muito bem pensado, né, para essa nova eleição aí que tem aí, né, bons gestores, né? Sim, nós teremos eleições para os cargos municipais do Executivo e Legislativo o ano que vem, 2020, mas acredito que para orientar o voto, nós temos que pensar sempre na profissionalização da gestão, dos gestores públicos. Hoje o gestor público, infelizmente, não pode ser mais aquele aventureiro. Eu quero ocupar tal cargo. Enfim, poder pode, mas que ele se cerque de profissionais habilitados para tanto, né? Engenheiros, professores, especialistas, e que eu falo muito na dissertação de mestrado, pesquisei bastante. Hoje nós temos que trabalhar muito a governança dos municípios, né? Ou seja, tudo que deu certo na iniciativa privada, lógico, não podemos aplicar tudo, desculpa, né? Porque nós temos parâmetros diferentes. Mas em termos de otimização, de eficiência, de economia, de racionalização e de gerar receitas, né? E em tese, lucros, o lucro qual é? É o cidadão ser feliz, é a dignidade humana, né? E deixarmos a velha política, as velhas tradições que pairam ainda pelos rincões de muitos municípios e estados do Brasil, né? Da questão de... Tem alguns ditados que a gente não gosta nem de falar, né? Mas vamos voltar no fulano que ele faz isso, mas faz, né? Que rouba, mas faz, tal. Tem muito disso. Tem que parar com esses... Nós temos que parar com essas comparações, né? E sempre buscarmos os melhores gestores, os melhores técnicos, dentre cargos do Executivo, do Legislativo, para que componham esses dois poderes municipais, e com isso nós teremos uma maior eficiência na administração pública local. Eu penso muito ainda, continuo pensando muito ainda no sentido todo esse planejamento que hoje a gente não tem
esse planejamento a longo prazo, né? A médio e longo prazo. A gente vê que os municípios, eles vão, na verdade, muitos municípios já têm esse planejamento, né? Principalmente aqueles que têm mais condição para poder montar suas equipes, né? De um planejamento realmente que você fale assim, poxa, a minha cidade daqui a 20, 30 anos, independente de qual gestor público que assuma, ela vai ser assim, ela vai ser uma cidade inteligente, uma cidade que realmente é voltada para o cidadão, né? Hoje a gente não tem isso, na verdade, né? São poucas, são raras as cidades que têm essa linha de pensamento. Eu acho que precisa mudar um pouquinho, né? Esse plano diretor, né, que nós temos das cidades, né? Todo esse trabalho de PPA, né? Esse orçamento que é feito, né? Que a gente sabe que acaba sendo fictício, né? Não funciona da forma que tem que funcionar, né? Eu acho que nós precisamos achar um novo caminho, um novo modelo para isso, né? Porque eu sinto isso, né? A gente sente que simplesmente faz porque é uma obrigação do gestor de fazer aquele PPA, né? Fazer aquele plano plurianual, fazer aquela situação de estabelecer metas que podem ser cumpridas. E acabam não sendo cumpridas da forma que é. Então, eu tenho a certeza que a partir do momento que a gente começar a enxergar que precisa mudar essa nova linha de pensamento, né? E eu até acho que essa geração que está vindo aí, né? Porque a gente tem visto aí que a nova política, né? Tem muitos colocando aí, né? Eu sei que a experiência vale muito, né? A nova política também vale porque estão motivados, estão empenhados em fazer a coisa acontecer, né? Mas também tem o lado da experiência, né? A experiência conta muito na política. Então, eu fico pensando assim, será que se conseguíssemos fazer um trabalho nesse sentido de conscientização dos gestores públicos, que é fundamental que os planos diretores, que os conselhos, né, funcionem realmente da forma que tem que funcionar, não seria ideal? Até tendo punição, vou ser sincero, né, porque às vezes o ser humano só funciona dessa forma, né, até com algum tipo de punição, né, eu acho que seria um caminho. Nós temos observado recentemente, o impeachment não é um instrumento só para o chefe do Executivo Federal, né? O impeachment também pode ser utilizado, pode e deve ser utilizado em termos de municípios, se e quando necessário. Mas, enfim, não vamos pensar só na reprimenda, né? Vamos pensar na parte preventiva. Hoje, as cidades inteligentes, a inteligência artificial, né? Então, nós temos que utilizar, penso eu que os gestores públicos devem utilizar cada vez mais a inteligência artificial, inclusive, e os órgãos fiscalizadores também, as câmaras de vereadores, os tribunais de contas, etc., cruzando dados, fazendo um mapeamento. Já tem equipes da USP fazendo esse tipo de trabalho. Espero que ele se avolume e vai se avolumar cada vez mais nos próximos anos, verificando justamente. Porque o que se coloca no papel, o papel aceita tudo. Agora, o que se coloca na prática, ou às vezes sendo fiscalizado por um programa, por uma inteligência artificial, isso talvez nos traga, tenho certeza que nos traga, ou que nos trará, maior eficiência. Então, antigamente, nós anotávamos todos os nossos compromissos numa caderneta, numa agenda de papel, etc. Né? Hoje nós temos aí a máquina, né? As máquinas, os computadores, temos nossas vidas nas palmas de nossas mãos, nos telefones, enfim. Penso eu que a administração pública local, estadual e federal, cada vez mais deve lançar mão de utilizar a inteligência artificial também, não menosprezando os seres humanos. Por trás de uma inteligência artificial sempre tem a inteligência humana, né? Mas para que esses dados são muito complexos, Luiz Mário, sejam cruzados, sejam fiscalizados e sejam tratados, geridos, administrados de uma maneira mais fácil, inclusive facilitando a vida dos gestores públicos municipais. Até os próprios serviços públicos, né? Eu acho que precisa ser mais
mais trabalhado em termos de tecnologia, né, de inovação, né, saúde, marcação de consulta, né, todo esse trabalho que é feito, né, de segurança nas escolas. Eu acho que isso aí é fundamental para que a gente possa realmente fortalecer os municípios, que eu acho que esse que foi o seu pensamento, né, do seu livro, né, que foi a ideia principal, que realmente fazer com que os municípios eles sejam a base, né, dessa pirâmide que a gente sabe que existe, né? Que realmente ele é a base disso tudo, né? Sem ele não adianta, que não funciona, né? Ninguém mora no estado, ninguém mora no país, né? As pessoas moram na cidade. Então é importante realmente fazer essa linha de raciocínio aí para a gente poder alcançar esse objetivo aí do seu livro, não é isso? Que ótimo. Sim, Mário, Luiz Mário, e nós vemos que isso já deu muito certo e se encontra dando muito certo na iniciativa privada, né? Então, empresas hoje não vivem mais com a famosa e velha máquina de escrever. E não adianta ter máquinas parrudas, hardwares parrudos. Você tem que ter os softwares, os programas que linkem toda essa necessidade dos seus usuários, no caso, os munícipes. E aí você consegue ter uma gestão melhor, separando a saúde, quais são as necessidades, questão de compras. Às vezes nós vemos aí noticiários, notícias de um ente federado, um município, jogando livros fora, deixando remédios estragarem, né? Com a inteligência artificial, com o software, com as máquinas, realmente situações semelhantes a essas deixarão de ocorrer, ou ao menos tendem a deixar de ocorrer. Doutor Carlos, olha, o tema é assim amplo, né? A gente tem aí várias ações que podem ser realizadas junto dos municípios, né? Para fortalecer realmente, fazer um trabalho que seja voltado realmente para a população, né? E que seja na prática, né? A gente costuma dizer que os prefeitos, inclusive os próprios gestores, né, eles não querem mais saber de teoria, eles querem saber realmente como eles vão colocar aquilo para funcionar para o seu município, né? Então, eu gostaria que, para a gente encerrar, né, essa nossa conversa e direcionar para os prefeitos, para os gestores que estão nos escutando aqui, numa visão assim bem didática e bem rápida, como que nós poderíamos estar realmente, dentro de todas essas ações aí, fazer com que o cidadão sinta orgulho do gestor público, né, que sinta orgulho daquele representante dele no seu município? Primeiramente, Luiz Mário, a gente fala muito dos gestores, né? Mas nós também temos que assumir o nosso papel, em tese, de culpa. Nós primeiro também temos que entender, nós cidadãos, como funciona, quais são os deveres e obrigações dos gestores públicos, e para daí nós conseguirmos participar cada vez mais da vida do município, do estado, do país que nós vivemos. E isso não é tarefa fácil. Não. Porém, mais uma vez, fazendo uso de toda a tecnologia que nós temos disponível hoje, onde um clique nós conseguimos saber o que é um município, qual é o papel de um vereador, qual é o papel de um prefeito, pela própria internet, né? Solicitaria que os cidadãos também se interassem cada vez mais dos seus direitos e deveres. Só assim eles conseguiriam ou irão conseguir exigir maior presteza dos gestores públicos. Inclusive, vão descobrir que o papel do vereador, muitas vezes, ou os dois grandes papéis dos vereadores, é fiscalizar o poder executivo local e fazer boas leis. E não somente, como vemos, não em todos os lugares, mas ainda vemos, né, somente fazerem leis para dar nomes de praças, de ruas, etc. Definitivamente, o papel do vereador vai muito além. vai muito além do que isso.
Não é mais concebível se admitir que a Câmara de Vereadores de um município que gasta milhões, o município gasta milhões para mantê-la, se preste a única e tão somente fazer isso. Lembrando que os vereadores, com todo o respeito que tenho a todos do Brasil, são representantes do povo brasileiro também, né? São representantes dos munícipes, né? E como tal deve fiscalizar a coisa pública, deve fiscalizar todo o erário público. Talvez, partindo daí, a gente comece uma boa administração, né? E o executivo também não deixa de ser representante dos interesses, dos anseios dos munícipes. Então, sempre atentos, os munícipes devem se encontrar sempre atentos para o que ocorre no seu município, não só para o que ocorre em Brasília, no Congresso Nacional. Porque por essa dinâmica que nós desenvolvemos, o próprio município ele se auto-administra e se autogere sozinho, muitas vezes sem depender do Estado membro e do Estado federal brasileiro. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi fundamental para que a gente possa passar essa visão, né, desse fortalecimento dos municípios, na verdade, para os gestores e para quem está vindo aí, né, que pretende se candidatar, ser, né, um político, né? É fundamental que ele entre, mas tenha conhecimento. Não adianta ser somente uma liderança, né? Tem deixado muito claro isso aqui para a gente aqui, que ele, além de ser uma liderança no seu bairro, né, nas ações que ele faz dentro da sua cidade, ele precisa ter conhecimento, né, conhecer o funcionamento da administração pública, né, para que ele não possa ter uma surpresa e quando ele se deparar, né, na sua Câmara Municipal, né, ou na Assembleia Legislativa, né, qualquer órgão desse tipo, ele saber o que ele vai fazer, quais são os passos que ele vai ter que dar para poder fazer realmente as coisas acontecerem de boa para o seu povo ali, para o cidadão, né, de uma forma geral. Então eu quero agradecer muito a sua presença nesse sentido. Nós temos muita coisa ainda para a gente poder debater, né? Especificamente, hoje foi a nossa primeira conversa, aqui foi um bate-papo, uma troca, né? Falando mais desse fortalecimento dos municípios, mas eu gostaria muito de estar contando com a sua colaboração para que a gente possa realmente levar não só para o cidadão, né, esse conhecimento, para que ele possa cobrar do gestor público também, ter conhecimento dos seus direitos, né, para que ele possa fazer com que o seu município continue progredindo, né, e cobrando, né, cobrando, porque nós temos que fazer isso com que o cidadão cobre da administração pública as ações que são de direito dele. Né, e aí a gente gostaria muito de estar contando com a sua presença para novas ações que nós pretendemos, para novos temas, para que a gente possa estar falando aqui para esse público que está nos assistindo hoje, todas essas melhorias que nós precisamos aí ainda conquistar na administração pública. Perfeito. Eu, de minha parte, me encontro à disposição. Sempre que convidado, terei imenso prazer em participar dessas conversas, desses bate-papos, né? E continuo na minha missão de proferir palestras no sentido de trazer ao cidadão de uma forma mais... cidadão e gestores públicos, de uma forma bem mais simples, não tão técnica como a própria lei diz, né? Ministrando cursos, escrevendo livros, escrevendo artigos, estudando um pouco mais. Estamos aguardando só um pouquinho, mas daqui a pouco nós iniciamos o doutorado também. Opa! Né? E vamos estudar um pouquinho mais para contribuir com o nosso Estado brasileiro, com os nossos municípios e tentar trazer maior dignidade, maior felicidade para os nossos cidadãos brasileiros. Muito bom, muito obrigado. Gestores públicos, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez, falando de política, falando de boas políticas para que a gente possa realmente melhorar todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil.
Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo e nós precisamos realmente pensar dessa forma. Trabalhar bastante e fazer com que os municípios cada vez mais se tornem fortes e dê mais qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado a todos.